Amém, igreja? Pode se assentar. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus fale com você essa manhã poderosamente em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero estudar com vocês, eu trouxe aqui uma reflexão, mas eu quero orar antes, e eu sei que Deus tem algo muito importante para manifestar, para falar conosco, para falar ao seu coração, mas como eu tenho ensinado sempre, tudo depende da nossa expectativa, da nossa entrega, né? A gente vê que várias pessoas na Bíblia tiveram contato com Jesus, mas nem todos tiveram o mesmo resultado com esse contato. Muitos ouviram as mesmas pregações que os apóstolos ouviram, e muitos não tiveram o mesmo desfecho ou rota. Como falou aqui a Jay, em relação aos dízimos, né? Várias pessoas vinham para o altar naquele tempo levar as ofertas, e Jesus dizia, tem dois tipos de pessoas, tem aqueles que vêm pelo ouro do altar, mas tem aqueles que vêm pelo que está acima do altar, por Deus que santifica a oferta. Então você pode percorrer o mesmo corredor dos dízimos e ser abençoado e o outro não ser. Você pode percorrer o mesmo corredor para receber uma oração, um ser atendido, o outro não. Você pode ouvir a mesma palavra de salvação, um ser salvo, o outro não ser. Porque depende de como eu me posiciono, qual é a minha expectativa, como é que eu me apresento a Deus. A questão é essa, como é que você se apresenta ao Senhor? Qual é o seu estado? É totalmente aberto para aprender? Ou você tem aquele espírito crítico, alerta o tempo todo para poder questionar alguma coisa? Eu oro muito por quem tem esse senso crítico, porque por uma parte é boa, que nos faz aprender e estudar mais, mas por outra é ruim, que é um bloqueador de revelações muitas vezes, porque não é porque você não entende que a revelação não é profunda. Eu tenho que me questionar e não questionar a palavra de Deus. Eu posso ouvir um amém? Nós temos que parar com o negócio de questionar porque eu não entendi. Não, eu tenho que me questionar. Por que eu não entendi? Por que eu não fluí? Por que eu não estou conseguindo seguir o raciocínio do pastor? Tenho que me questionar. Por que eu sempre aprendi? Porque eu lia a Bíblia e não entendia algumas coisas. E eu não questionava a Bíblia, eu me questionava para poder entender e buscar algo mais profundo. Então, quero que você faça uma oração agora, com muita honestidade, com muita transparência, com um coração bem vulnerável, dizendo, Senhor, manifesta a Tua palavra na minha vida, fala comigo, que não venha a ser só um culto mecânico, um culto que eu vá na igreja para dizer que eu fui essa semana, não, mas que venha a ser um dia que eu realmente marquei um encontro com o Senhor, que o Senhor se manifesta na minha vida. Feche seus olhos e eleve a sua voz, apresenta o seu coração a Deus e a sua expectativa. O que você espera essa manhã do Senhor? Nós íamos entregar para Ele louvor, adoração, mas também viemos nos envolver com o seu propósito, e a palavra dele nos ajusta, nos sintoniza, nos afina com esse soberano propósito. E nós temos que ter a expectativa de conseguir entender e com alegria nos envolver, com alegria nos aliançarmos com o que Ele quer que a gente faça. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por essa manhã, Senhor, ter liberdade de te adorar, de bendizer o Teu nome, de ler a Tua palavra, de louvar com os meus irmãos. Oh Senhor, alegrei quando me disseram, vou à casa do Senhor. Aleluia. Pai, que o Senhor possa nessa manhã, primeiro ponto, ser adorado, ser glorificado, exaltado, como o Teu Pai Nosso nos ensina. E eu, às vezes muda a ordem toda, me perdoa, Pai, mas não dá para pedir nada para o Senhor, nem perdão, sem antes reconhecer a Tua soberania, a Tua grandeza, a Tua santidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. E às vezes nós colocamos isso por último na oração. Não dá para pedir nada para o Senhor sem antes saber e reconhecer quem o Senhor é. E estamos aqui para isso hoje. Reconhecer a Tua grandeza, a Tua soberania, a Tua santidade, a Tua beleza. Oh Senhor, Teu sacerdócio eterno e santo. E sim, perdoe nossos pecados, porque somos pecadores, e também perdoamos quem nos tem ofendido, porque assim o Senhor nos ensina na Tua palavra, porque o nosso perdão só é liberado se nós também somos capazes de perdoar. Então nos perdoe e nos capacite a perdoar, a crer na Sua palavra, ao ponto de fazer o que é correto.
Pai, que nessa manhã a Tua palavra, o Teu Espírito e a autoridade do Teu Evangelho venha ser manifestado poderosamente no nosso meio. Que ela venha impactar, que ela venha quebrar os sofismas, os pensamentos errados, que eles venham ser enfraquecidos e destruídos, e que só a Tua solene e soberana palavra possa ter lugar em nossas mentes e nossos corações. Mais uma vez eu te clamo, que a Tua graça e misericórdia se manifeste em minha vida, para que a Tua palavra, a Tua vontade, só o que o Senhor quer falar, se manifeste para a Tua igreja hoje. Não o que eu quero, não a minha opinião, mas o que o Senhor determinou para nós nessa manhã, que viemos receber não só a correção, a motivação, o ensinamento, mas também a autoridade que vem através da Tua palavra. É o que nós te oramos já agradecidos com fé, porque sabemos que vamos receber no nome de Jesus. Só quem crê diz amém, e dê um aplauso bem forte ao Senhor. Eu quero tentar, em 40 minutos com vocês, organizar aqui algumas coisas que eu tenho refletido sobre o livro de João e tenho descoberto. E eu vou ser bem sincero com vocês, com todo o carinho e respeito que eu tenho por todos vocês. A minha preocupação aqui não é de forma alguma impressionar você ou fazer você gostar daquilo que eu estou falando. A minha preocupação aqui é realmente aprender com a palavra de Deus e extrair o máximo que eu posso para a igreja do Senhor. E eu não me preocupo muito com a dinâmica, nem com a performance, mas com aquilo que Deus pode revelar, porque a revelação é que realmente pode mudar a vida de uma pessoa. Performance arranca aplausos, performance faz gerar arrepios, mas só a revelação, só a compreensão genuína de um pensamento da palavra de Deus ecoa por toda uma vida. Isso é de verdade. Você pode ter um momento gostoso, ir para casa feliz, que teve um louvor maravilhoso, mas se a revelação não se alojar na sua mente, ela não vai gerar combustível para a vida toda. O que você sente em um bom momento de euforia, de emocional, esse combustível, ele dura no máximo uma semana. Você esquece daquele momento gostoso, mas quando você entende algo novo, ninguém te retira o que você entendeu. Eu aprendi isso com meu bisavô, que eu tive pouco contato com ele. Eu era muito novo, ele já era bem velhinho, ele morreu com quase 100 anos de idade, ou mais, acho que eles nem sabiam a idade do meu bisavô, para falar a verdade. E ele disse, nem era crente o homem, ele disse, olha, se você tiver que investir em alguma coisa, investe em conhecimento, porque podem te roubar tudo na sua vida, mas nunca vão roubar aquilo que você sabe. E aquilo era pequenininho, aquilo entrou como flecha na minha cabeça, flecha no meu coração, e eu guardei aquele princípio, e depois quando eu conheci a Bíblia, quando eu me converti, eu vi como isso é verdadeiro, porque quando eu entendo, quando uma revelação entra na minha vida, entra na minha mente, não tem tribulação, não tem dificuldade, não tem ameaça do maligno que abala aquela revelação. Não tem. Então, se tiver que investir em alguma coisa na sua vida espiritual, invista em conhecer, e conhecer o quê? A palavra do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém? E eu quero falar com você hoje sobre algo interessante, que é sobre os estágios da fé. E eu aprendi que Jesus, Deus, Ele se manifesta conosco em estágios. Quem aqui já reparou isso? Ele tem estágios, Ele não vem de uma vez, de uma forma assim, igual para todo mundo. Ele vai te evoluindo, Ele vai te levando do zero para o aceitável até para o pleno. Ele não inicia conosco no pleno. E quando eu li o livro de João, eu vi que João, ele é uma pessoa diferenciada. Eu gosto muito de analisar os apóstolos. Por exemplo, eu amo Lucas. Por que eu amo o livro de Lucas? E Lucas em si, pela forma como ele registrou todos os detalhes, a forma histórica. Ele se comportou como um arqueólogo, como um historiador,
E ele registrou todos os fatos. Então, você aprende de forma diferente o que Lucas quer. Que Lucas, ele fala, eu gastei tempo ouvindo as testemunhas oculares. Todos que viram ou tiveram algum contato com Cristo, eu sentei com eles, eu fui ouvir, eu fui registrar, eu fui documentar. O Lucas é um documento histórico. Um documento inquestionável, confirmado por vários cientistas e historiadores na história até hoje. Aí você vai ver Mateus, ele tem uma forma de escrever, tem um propósito pelo qual ele escreve. Marcos também tem um propósito, não quero entrar aqui nas diferenças dos apóstolos. Mas quando você vê João, meu Deus, João é um homem que tem que ser estudado. Porque é um homem que você vê que os apóstolos diziam, olha esse aí, aquele que Jesus mais ama. E Jesus nunca negou. Não, eu amo todo mundo igual. Você não vê nenhuma frase de Jesus falando o que a gente fala. Não, eu amo todo mundo igual. Ele ama todo mundo, mas ele tem uma atenção diferente. Ele tem uma maneira de manifestar diferente para cada um, porque depende da pessoa em si. Não tem jeito. E você não vê dizendo, está aí o apóstolo que ama mais Jesus. Não tem nenhuma frase também assim na Bíblia. Está aí o apóstolo que ama mais Jesus. Não está. Está ao contrário. Está aí aquele que Jesus amava, que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Essa pessoa tem algo para nos ensinar. Ele era o mais jovem dos apóstolos, o único que não morreu martirizado, morreu exilado em Patmos. Todos os outros foram martirizados. O que esse homem tinha, que Jesus direcionou ele de uma maneira diferente para o seu ministério? Como ele começa o seu livro já é impactante. Ele consegue resumir Jesus em um versículo, coisa que nenhum apóstolo conseguiu até hoje. Hoje em dia as pessoas vão escrever sobre Jesus, gastam enciclopédias, páginas e páginas, livros e livros para definir Jesus Cristo. E ele fala, João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Um homem que define Jesus em um versículo. O resto é só para complementar o seu propósito. Mas em um versículo, em menos de um minuto, ele define como ele conhecia Jesus. Um Jesus não só Messias, um Jesus não só homem, um Jesus não só profeta, mas um Jesus Deus. Um Jesus Deus, uma visão de Jesus divina. E Jesus, ele destacou João, porque ele foi o único, talvez não foi o único que entendeu, mas foi o único que entendeu e registrou dessa maneira. Então, o único livro dos apóstolos da Bíblia que a tônica em Cristo é divina é o livro de João. Por essa razão é comum que pastores, quando vão aconselhar pessoas, querem, pastor, eu quero iniciar a Bíblia, qual é o livro que eu começo? Que eu começo a ler? Ele fala, comece a ler o livro de João. E quando eu leio João, eu vejo que João, ele organiza o seu livro em estágios, em níveis. E eu descobri isso essa manhã, inclusive, né? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que os estágios da fé é uma escalada. Nós estamos escalando a nossa fé. E ela é proporcional à escalada do conhecimento e de relacionamento. Vou repetir. A escalada da fé é proporcional à escalada do meu conhecimento da palavra de Deus e do meu relacionamento com Deus da palavra. Estão me entendendo? Então não dá para eu subir estágios da fé, se eu não elevar o meu conhecimento bíblico, conhecimento de revelação, ou buscar revelação em Deus. Não dá para eu querer, Deus me acrescenta a fé, sem acrescentar revelação. Se você está pedindo para Deus mais fé, pode aguardar mais revelação. Vocês estão aí? Se você está pedindo mais fé, aguarde por mais revelação. Só mais revelação pode te proporcionar mais fé. Quando Jesus disse para os apóstolos que eles tinham que perdoar 70 vezes 7, eles não sabiam o que fazer, não tinham razão suficiente. Ele disse, Jesus, acrescenta-nos o quê? A fé. Nós não conseguimos perdoar esse tanto de vezes. Quanto mais um, agora 70 vezes 7, isso quer dizer o quê? Que às vezes que for necessária, eu tenho que perdoar. Acrescenta-nos a fé. O que Jesus fez? Deu-lhes mais conhecimento, mais argumento,
mais autoridade. Porque só conhecimento escala a minha fé. E só relacionamento com o autor da palavra, com o autor da fé, pode escalar a minha fé. Você pode dizer amém? Então, quando você lê o livro de João, ele começa 4 versículos de forma interessante, que ele fala, depois disto. Depois disto. Fala assim comigo, depois disto. Disto o quê? Depois de algo que Jesus fez, ele faz uma outra coisa. Mas ele só faz uma outra coisa porque ele já iniciou um processo anteriormente. Então, se você vai lá em João 5:1, ele fala, depois disto havia uma festa dos judeus. Por quê? Porque do capítulo 4 para trás houve uma sequência de acontecimentos. Porque houve uma sequência de acontecimentos, ele fala, depois disso iniciou o quê? Uma nova fase. Iniciou uma festa. 6:1, depois disto partiu para outro lado do mar da Galileia. 7:1, depois disto andava Jesus pela Galileia. 21:1, depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Quando você analisa cada virada de depois disto, você vê que Jesus ele se manifestava com uma tônica antes. Do 1 ao 4 tem uma tônica. Do 5 ao 6, uma outra tônica. Do 7 ao 21, uma outra tônica. Do 21 para frente, uma outra tônica. São estágios. Ele inicia com uma tônica lá do 4 para trás, trabalhando com o povo. Eu vou trabalhar essas tônicas de Jesus com você aqui hoje. Do 5 para trás, qual que era a tônica de Jesus? Qual que era a sua prioridade? Como é que ele começa a envolver a gente com a fé? Ensinar a gente a crer, atrair o nosso olhar para ele. Não sei se você entendeu até hoje, mas Jesus está o tempo todo tentando atrair o seu olhar. E João mostra isso do versículo 1 ao 4, as maneiras que Deus usa para atrair o seu olhar para Deus, para a palavra, para o altar, para a voz de um pastor, para a voz de um bispo, para a voz de um evangelista, para uma voz que vai dizer, olha, Deus tem um plano para a sua vida, olha para cá, olha para esse ângulo, olha para onde Deus quer se manifestar na sua vida. Do 1 ao 4 você vê isso. No versículo 5 você vê que a tônica já muda, porque quando ele atrai o seu olhar, ele começa a te confrontar. Aí continua, não vou fazer aqui spoiler, né? Vou pregar. Então só quero que você entenda que eu cheguei e falei, pô, caramba, João teve esse cuidado de colocar em estágios. Depois disto, aí mais um monte de acontecimento. Depois disto, depois disso, depois disso. Então, se você está aqui, é porque Deus já iniciou o processo na sua vida. Eu quero ouvir um amém. Se você está aqui, não importa se é como ateu, descrente, crente, se você está olhando, se você deu o benefício da dúvida para ouvir alguma coisa, Deus já iniciou o processo na sua vida. Ponto final. Daqui para frente é tudo escolha sua, mas Ele já atraiu o seu olhar, os seus ouvidos para o que Ele quer manifestar. A questão é, e depois disto? Olha para cá. Vai sempre existir um depois disto, quando você deixar Deus agir na sua vida. Só uns 4 que entendeu isso. Vou dar mais uma chance. Vai sempre existir um depois disto, quando você deixar Jesus se manifestar na sua vida. Pode aplaudir o Senhor. Vai sempre existir um depois disto. Depois disto, depois disso, depois disso. Quando eu olho aqui para o capítulo 4, né, que ele fala, depois disto, no capítulo 5, depois disto havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ok. Por quê? Porque existia um capítulo 4, um capítulo 3. O que eu vejo no capítulo 4? Eu não consigo ler tudo. Eu só vou ler alguns versículos para pontuar, depois você lê em casa. Eu quero atrair você para o estudo pessoal em casa, lendo, se relacionando com a Bíblia. João 4:48. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis.
Repara que do 4 para trás é uma sucessão de milagres e acontecimentos maravilhosos. Inclusive, o primeiro milagre que projetou ele, que foi o quê? O casamento. A transformação de água para vinho. Então, ele entendia que esses sinais tinham que existir para atrair as pessoas. Mas você vê que no capítulo 5, ou no 6, se eu não me engano, ele até mostra alguma irritação. Ele fica nervoso, porque as pessoas passavam aí para ele por causa dos sinais, dos prodígios, dos milagres, do pão que multiplicou. Ele mostra alguma irritação com isso, mas ele sabe a nossa pequenez, as nossas vaidades, as nossas ambições, que nós estamos preocupados mais com as nossas necessidades do que com aquilo que Deus necessita, do que aquilo que Deus precisa e quer realizar. E Ele concede em nós a esperança do sinal, do prodígio, para que o nosso olhar seja atraído. Então o foco aqui é a atração da sua atenção. Mas não ache que o Evangelho é sobre sinais e prodígios, porque não é. Não é. Se fizer aqui numa quarta-feira de tarde, quando todo mundo trabalha um culto de milagres e prodígios e prosperidade, vai estar cheio aqui na quarta-feira à tarde a igreja. Vai estar cheio. Nós tivemos aqui um pastor que é um pastor super sério, que é usado com dom de cura. As 2 vezes que ele veio na igreja, saía gente pela janela, porque o povo está procurando satisfazer as suas carências emocionais, e alguns vinham, não era porque precisava de milagre, eles queriam assistir o que ia acontecer, satisfazer a curiosidade, a sede do poder, o poder. Amigo, se esse poder não te salvar, não resolve nada. Eu até escrevi aqui uma frase de Lutero, que eu amo, que fala o seguinte: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Eu amo essa frase de Lutero, porque um culto, um evangelho, uma pregação que não pede nada para mim, só quer me entregar, tem alguma coisa errada. Eu sei que Deus quer me dar muitas coisas, mas a tônica não é. A tônica é me entrega, que depois o resto eu faço. O que eu vou te entregar é consequência do que você me entregou. O Evangelho, essa é a proposta: se entrega, se doa, se arrepende, se mova para o altar. E depois o que eu vou te confiar para gerir é outra conversa. Agora a gente está querendo mais o que Ele quer nos confiar do que entregar o que Ele está nos pedindo. Então eu gosto muito da frase de Lutero, que define isso: o risco de a gente ficar em cima de algo que não me pede nada, não me faz mudar em nada. Mas a primeira fase é os sinais, a atração do nosso olhar. Então, não se iluda. Está sendo tão bom, a fase tão boa com Deus, eu estou vivendo milagres, Deus está abrindo portas, eu estou leve, está tudo gostoso. É só uma porta que se abriu. Esse não é o fim, este é o princípio. Quero ouvir um amém. Este é o princípio. Pega essa janela e se intensifique mais o seu relacionamento e o seu estudo, porque depois disto Deus tem alguma coisa para você. Quando eu olho para trás, eu vejo as coincidências que a gente sabe hoje que não eram coincidências. Pessoas que cruzavam no nosso caminho, frases, palavras, textos que a gente não entendia, mas a gente via que Deus estava movimentando o ambiente. Aquelas coincidências absurdas que Deus usava para confirmar que Ele estava agindo, que Ele estava atraindo, que Ele estava mostrando o quão especial a gente era, amado, o tamanho do propósito que Ele tinha para nossas vidas. Sinais, atração. Como é que eu me comporto quando Deus atrai o meu olhar e atrai o meu ouvido? Eu fui uma pessoa muito difícil, gente. Vou tentar falar pouco, porque eu quero dar o conteúdo para vocês.
Uma pessoa que não tinha nem perspectiva de um dia ser pastor. Não só pela questão limitação física, né, por ser tímido, por ser muito gago, e não tem incentivo nenhum, não tinha ninguém na minha família que era. Então, assim, é chance quase que zero de algum dia me converter, e quanto mais ser um pastor, quase que zero. Mas aí, o contato que eu tinha com pessoas que tinham mais comunhão com Deus era a pastora, porque a família dela era toda crente. Ela não era, não. Ela tinha o pedigree, mas aí eu converti e fiz ela converter. Mas ela tinha esse background, ou seja, todo mundo levita, pastor, profeta, né, aquela coisa toda. E teve uma vez assim, uma coisa absurda que aconteceu, que eu sempre conto isso em revisão, quando eu lembro. Uma tia minha que era recém-convertida, que eu nem sabia que ela tinha convertido, que estava em uma igreja longe do meu bairro, que eu nunca nem fui na casa dela, nunca fui, os caras não me conheciam, e ela sempre ia lá em casa. Naquela época não tinha esse negócio de Uber, era de pé dois, mesmo, andando um tempão, pegava 1, 2, 3 ônibus, era uma dificuldade a logística antigamente, né? Hoje em dia você fala, vou para o culto, mas o metro é perto, a quantos metros é o comboio da igreja? Era difícil. E eu vejo que ela chega assim, ela estava de longe, né? Eu era menino, tinha 17, 18 anos de idade no máximo. Estava de pé no chão, sem camisa, de calção. Era como eu andava, sem camisa, de calção e pé no chão. Parecia um moleque de rua. E aí fui lá, corri, alegre, né? Eu gostava muito dela, abracei e tal. E ela mal-humorada. Mas pensa numa mulher que estava mal-humorada. Eu falei, o que foi, tia? Você veio tá aqui conosco um tempo? Uns dias? Não, Aisley. Ela parou, chateada, com raiva. Nunca vi alguém dar uma revelação assim para mim, mas estava chateada. Ela, o que foi, tia? Eu estou com uma dor de cabeça, Aisley. Eu falei, eu não entendi nada, mas por que dor de cabeça? Não entendi o que tem a ver com isso, né? E eu entendi que essa dor só vai passar se eu viesse aqui falar com você algo que eu não queria falar. Eu falei, não fala, tia, que isso? Quer falar o quê? Ela era recém-convertida, ela devia ter no máximo 1 ano ou 2 de crente, e eu não era nada. Era bagunceiro mesmo. Ela fala, eu estava num culto, não sei quantos dias atrás, teve lá um pastor de fora, e ele veio até mim, ele falou o seu nome, e falou que para eu falar para você, procurar alguém que você sabe quem você deveria procurar. Olha que revelação esquisita. Mas o que me chamou a atenção? Foi, tia, eu não chamo João, meu nome não é Mateus, meu nome não é Tiago, meu nome não é esses nomes comuns que crente põe nos outros, não. Meu nome é Aisley. Meu nome é Aisley. Ele falou o meu nome, tia. Falou Aisley. Olha, e essa educação comigo, gente. O recado está dado, eu estou indo embora, porque eu estou com dor de cabeça. Ela virou as costas e saiu, cara. Nem orou por mim. Ela virou as costas e saiu. Eu falei, mas que profeta mal educada, que mau humor, que coisa esquisita. Eu falei, não. Ela não entrou na minha casa. Ela na esquina me recebeu. Na esquina ela virou as costas e saiu. Nem falar oi para minha mãe ela foi. Eu falei, não, isso aqui me intrigou. Tem algo estranho. Eu não sabia quem procurar, eu não conhecia ninguém. Eu tinha alguns amigos, até o meu amigo mais crente estava desviado. A gente desviava ele, a gente ia para bagunça, e tinha o Hernani que era crente. Aí o Hernani era o pior de todos, era o crente. Aí a gente ia para bagunça, para sair, para beber, para fazer bagunça, e ele queria fazer mais bagunça. Aí os que não eram crentes diziam, não, Hernani, para que você é crente. Aí os caras que não eram crente ficavam dizendo para o Hernani fazer as coisas, não fazer as coisas porque ele era crente. Ele é uma benção, aí ele acertou. É coisa de adolescente, coisa de fase. Ele é um servo do Senhor, um levita maravilhoso, um pregador da palavra de Deus, e hoje serve ao Senhor com a sua família, é uma maravilha. Mas era engraçado, que o único crente, a gente tinha, os que não eram crentes tinham que cuidar para o crente não ficar mais desviado do que já era. Era uma coisa assim, meio maluca. Então não tinha quem
procurar. E lembrei da pastora Viviane. Falei, amor, veio aqui minha tia, assim, falou umas loucuras aqui, eu não sei nem a quem falar. A única pessoa que eu conheço, que vocês contam muito, que eu ficava ouvindo as histórias que elas contavam da família, né? Então tinha uma tia dela que ela até teve aqui uma vez e pregou aqui conosco. Ela, falei, eu só lembro da sua tia, que vivia numa outra cidade. Aí ela fala o seguinte, a minha tia está aqui em casa. Está na sua casa, sua tia está. Olha só as coincidências. Como é que um cara não crente não é impactado? Fala assim comigo, sinais. Eu vou parar aqui o testemunho, que ele é longo. Eu quero que você entenda só os sinais. As chances matemáticas de uma pessoa chegar na esquina de forma até rude com você, mal disposta, te dar um recado, você ligar para a sua namorada, que lembrou de uma pessoa que ela falou e está na casa dela, eu vou lá, ela ora por mim, dá uma palavra de Deus para a minha vida. Eu tenho certeza que essas coisas também acontecem com vocês de diversas formas. Às vezes nós não queremos aceitar. Eu me dei o trabalho de ligar e falar com alguém, compartilhar com alguém, mas Deus, Ele sempre faz isso conosco. Eu tenho certeza que quando você olha para trás, você lembra a forma como Deus desenhou a atração do seu olhar para Ele. A pergunta é, quais têm sido as respostas da sua boca para essa atração? Então, sinais. Ele está atraindo você. Porque depois disso, Ele tem algo maior. Depois disso, Ele tem algo maior. Fala assim comigo, depois disto, depois do que Deus fez até aqui, eu sei que Ele tem algo maior e melhor para a minha vida em nome de Jesus. Diz um amém, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aí, começamos no versículo 5, né? Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Eu me dei o trabalho de ler todo o capítulo 5 hoje. E eu destaquei 2 versículos para você refletir comigo. Vamos ler o 46 e 47. Pois, se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos escritos, como crereis nas minhas palavras? Eu vou repetir esses 2 versículos. Pois se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos escritos, como crereis nas minhas palavras? Todo o capítulo 5 já não é mais sobre chamar a atenção de ninguém, mas te fazer entender aquilo que você não entendeu até agora. Te fazer entender que aquilo que você entende que é ser espiritual, nunca foi. E se não mudar, você nunca vai ser espiritual. Porque ele fala, ok, você está me olhando só por causa dos sinais, só que aqui não é o fim. Agora vem a segunda fase, eu vou te ensinar o que realmente é ser espiritual. Você decorou toda a lei de Moisés, você decorou todo o Velho Testamento, você sabe tudo de cor, mas não entendeu o que ele escreve sobre mim. Aí ele entrou num ponto delicado e se colocou em risco de morte mais uma vez, porque eles sabem que Moisés escreveu sobre o Messias, né, e todo o texto, todo o Velho Testamento para trás. Então, depois disso, depois que ele atrai a você, ele fala, qual é o propósito que eu estou te atraindo? Fala assim comigo, propósito. Fala assim, propósito. Jesus não quer apenas fazer você arrepiar, ele quer entender ele quer que você entenda o propósito dele na terra e o dele para a sua vida. Quero ouvir um amém. Ele precisa que você entenda o propósito. Quando ele fala, a palavra só faz sentido se você enxergar o que foi escrito por mim, o que ela falava sobre mim, porque todos os fariseus e escribas,
sabiam de cabeça, de cor, toda a lei levítica, todos os livros de Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, sabiam tudo, mas não conseguiam enxergar que Moisés tinha escrito algo sobre o Cristo. Aquilo que você acha chato ler, né, que eu vou ler Levítico, aí você está lá lendo, e pegará o sacerdote, um novilho, irá sacrificá-lo, e vai aspergir sangue, aí você vai e pula na Bíblia, você não quer ler aquela parte da Bíblia. Aquela parte eles sabiam todas, porque tudo aquilo ali era um simbolismo, um prenúncio do propósito de Cristo lá na frente, quando ele derramasse o sangue dele. Então, tudo que você vê no tabernáculo lá atrás, é um simbolismo, é um prenúncio de quem seria o Cristo e o seu papel para a salvação. Eu gosto muito de dar aquele exemplo, quando Cristo cura os leprosos, lembra? Dos 10 leprosos, e aí alguns voltaram, e ele fala, vai para o sacerdote e apresenta o quê? O sacrifício que Moisés determinou. Aí se você for tem que estudar, porque não está lá qual que é o sacrifício que ele mandou. Aí você vai lá em Levítico e descobre qual que é o sacrifício para a cura de um leproso. Aí eu fui pesquisar e encontrei. Pega 2 pássaros, duas rolas, sacrifica uma, pega o sangue do sacrifício e asperge, salpica sobre a que está viva, vai até o campo, pega a que está viva e lança para que ela possa voar, a liberte com o sangue. Ou seja, ele está dizendo o quê? Mostrando o seu propósito. Ele é aquele pássaro que morre, que o sangue respinga sobre o outro e depois pode alçar voos. Estão entendendo? O sangue dele é esse, é o pássaro que morreu, para o sangue dele ser colocado em nós, para nos justificar e nos dar liberdade. Isso é só um exemplo, mas 100% de todos os outros exemplos, leis levíticas, refletem e apontam para o Cristo. Por isso que ele fala o seguinte, se vocês crescem em Moisés de verdade, como profeta, vocês iriam crer em mim, porque de mim ele escreveu. E eles não conseguiam entender isso. Mas se não credes nos escritos, como crereis nas minhas palavras? Ou seja, eu preciso mudar a forma como você enxerga a igreja, a forma como você enxerga do que é ser espiritual. Eu preciso redefinir em você o seu propósito, a sua caminhada com Deus. E nesse capítulo aqui é onde vem os problemas, porque começa a chegar o novo modelo, e quando chega o novo modelo, chegam novos problemas. E aí você fica sempre correndo como um cachorro corre atrás do rabo, não é? Você começa a entrar em problema e quer olhar de novo para onde? Para os sinais. Não, eu quero só os sinais, eu quero só o mover, eu quero só a maravilha, eu quero só o que Ele pode me entregar. Eu não quero saber do que Ele precisa através de mim. E é um cão correndo atrás do rabo o tempo todo. Quando a palavra chegar até você, não questione a palavra, questione a si mesmo. Eu quero ouvir um amém. Como é que ele está falando? Onde é que Moisés escreveu sobre ele? Vai lá ver. Vai lá enxergar. Então, a primeira fase são os sinais. Fala comigo assim, sinais. Segunda fase, fala assim, o propósito. Terceira fase é quando eu entendo que é sobre ele e não é sobre mim. Porque lá no versículo 6 fala, no capítulo 6, e depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. O que aconteceu no capítulo 6? Para a gente resumir aqui, não é? Teve a multiplicação dos pães, ele andou sobre as águas, e teve um culto que ninguém gostou, e todo mundo foi embora. Eu vou explicar aqui. Então, esse capítulo mostra que, mais uma vez, ele opera os sinais para preparar a atenção das pessoas para poder falar a verdade, falar aquilo que o pessoal não queria ouvir. E mais uma vez aqui você vê como é que João era diferente, porque João aqui, ele relata o mesmo milagre que estão nos outros evangelhos, de Jesus andar sobre as águas. Só que nos outros, o que fala? Fala que
Pedro andou junto, é ou não é? Ele dá é mais completo. João, ele suprimiu, ele fala, e o mar estava turbulento, ele veio sobre as águas, eles se atormentaram, mas o receberam, e acabou a história. Se pergunte, por que João não quis contar os detalhes maravilhosos de Pedro andando sobre as águas? É porque ele queria revelar algo mais importante, naquele momento, mais importante do que um Jesus que anda sobre as águas, que um Pedro também pode andar. Mas o que pode ser mais importante do que isso, pastor? É entender que é tudo sobre ele e não sobre mim. É entender que é tudo sobre ele e não sobre mim. Se João sacrificou eventos desta história para dar ênfase por uma tônica, é porque ele realmente era uma pessoa diferenciada. Ele via coisas que os outros não enxergavam. Então, ele multiplicou os pães, andou sobre as águas. E aqui você entende o que é viver uma vida que é mais sobre ele e não sobre mim. Abra lá o versículo 42. E também o 52 e o 66. Separa aí. João 6, 42. E perguntavam, não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos, como pois diz agora descer do céu? Nós fazemos isso aqui que esse pessoal fez o tempo todo. Cristo disse, eu sou o maná, eu sou o pão que desceu do céu. Uau, ele está se colocando numa posição muito importante. Mesmo, o que as pessoas pensaram? Não, tudo bem, ele é profeta, a gente viu os pães multiplicar, a gente sabe que ele passou para o outro lado de forma miraculosa, mas espera aí, ele não está exagerando não? Eu sou maior do que o maná? Porque o maná, ele dizia, depois você lê, depois você confere. Eles comeram o maná, mas morreram. Eu sou o pão que desceu do céu, sou melhor do que o maná, porque vocês vão comer de mim e não vão morrer. Ele se pôs superior ao milagre do maná. Aí o que acontece quando algo grande te é apresentado? Você quer analisar algo grande com a régua, com a sua régua da lógica, com a sua régua da possibilidade. Aí eles falam, peraí. Foi tudo muito bom até aqui. Estava ótimo uma Aviva, estava ótimo a revisão, estava ótimo os cultos, estava muito bom o milagre, mas vamos parar por aqui? Você não está exagerando não, Jesus? Você não é aquele cara que é filho de José? Cujo pai e mãe, nós conhecemos o seu pai e sua mãe, você esqueceu? A gente conhece a sua família, Jesus. A gente sabe os seus defeitos, eu te vi crescendo, eu sei quem são os seus primos. Você começa o quê? A diminuir o interlocutor. Toda vez, é um clássico isso. A pregação está indo muito boa, mas quando começa a mexer onde você não gosta, você ataca o quem? O interlocutor. Ah, esse pastor, quem que ele acha que ele é? Por que ele pensa que ele sabe mais do que eu? Não é o pastor, é o que o Espírito Santo está fazendo através de uma pessoa. Ponto final. Então, não adianta você atacar o mensageiro, a mensagem ela é imutável. Você pode atacar o mensageiro, ele vai levantar outro mensageiro, porque a mensagem não muda, ela é a mesma sempre. Atacaram o mensageiro. Nós conhecemos o seu pai, a sua mãe. Como, pois, agora desci do céu? Tipo assim, pega leve. Então, o desafio da lógica, ele é iniciado. Se o Evangelho não desafiou a sua lógica, ainda em algum ponto, você ainda está engatinhando um pouquinho. O Evangelho é sobre desafiar a nossa lógica, as nossas réguas limitadas, e te levar para um patamar de visão e compreensão, além do que você veio até aqui. Eu quero ouvir um amém. Procure o Evangelho que desafie a sua lógica, que desafie a sua razão, que desafie o seu comodismo, que desafie o seu conforto, em nome de Jesus. Porque é sobre Ele e não sobre mim. É sobre o que Ele quer realizar, é sobre o propósito dEle e não sobre aquilo que eu preciso que Deus faça na minha vida. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo,
como pode este dar-nos a sua carne a comer? Porque eles perguntavam, mas como assim? Como é que a gente vai comer o pão? Como é que você é um pão? Como é que para estar com Deus temos que comer da sua carne? Analisando uma frase espiritual com a prática carnal. Foi igualzinho que fez Nicodemos. Como é que é possível, Jesus, um homem velho, voltar para o ventre da mãe e voltar a nascer? Para de medir o mundo espiritual com as suas réguas humanas e carnais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não discerne essas coisas, assim fala a palavra de Deus. Não tenta entender a palavra de Deus com a sua lógica. Pastor, agora eu vou te dar uma rasteira, pastor. Porque eu nunca vi um cara pregar com tanta lógica como você prega. Você procura sempre o caminho da lógica para falar coisas espirituais. É verdade. Mas procuro como isca e por amor à sua vida. Não porque eu preciso. Eu não preciso de lógica para pegar a palavra de Deus. Até porque isso atrapalha. Eu preciso de ser espiritual. Só que como nós somos muito naturais, eu tenho que começar o assunto no natural. E te escalar, te levar, te conduzir até o espiritual. Para se discernir a nível espiritual aquilo que só pode entender espiritualmente falando. Então eu uso a lógica por amor, por estratégia, por didática, mas eu não preciso usar a lógica. Eu preciso crer, eu preciso ter fé, manifestar o que Deus quer na terra. Porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça não é inteligência, não é pastor, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o suficiente, ponto final. Ele faz tudo. Então, é sobre ele e não sobre nós. Você analisar naturalmente que comer da carne é morder Jesus, eu acho que foi o que eles imaginaram. Vou ter que morder Jesus. Que pregação louca essa, eu nunca ouvi essa pregação na sinagoga. Aqui ele dizia sobre o sacrifício, ele ia ter que morrer. Comer da carne é participar do benefício do seu sacrifício, da sua morte na cruz. Aqui ele está mencionando o que? A morte dele, lá na frente ninguém entendeu. Comer da minha carne, ou seja, comer daquilo que eu vou fazer, do meu sacrifício, no meu sangue derramado na cruz do Calvário. Versículo 66. Por causa disto, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Imagina se eu estivesse pregando aqui uma palavra, e já aconteceu algumas vezes, não de todo mundo, né, mas algumas pessoas levantarem e ir embora. Eu já tive casos, já tive relatos disso já, porque não gostaram do que estavam ouvindo. Aqui fala que muitos, quase a maioria, só praticamente os apóstolos ficaram. E ficaram contrariados. Porque Cristo, depois que os primeiros vão embora, que são muitos que vão embora, pergunta, e vocês? Não vão embora também? Não vão com eles? Aí eles falam, para onde iremos? Se só tu tens o quê? As palavras de vida eterna. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, foi Jesus, o culto foi muito ruim. Nunca vi uma palavra tão horrível. Mas vou ficar porque eu sei que o Senhor está certo. Eles se questionaram, eles não questionaram o culto. Eles não colocaram em questão o ensinamento, mas sim a si mesmo. Olha, nós não gostamos do culto, nós não gostamos da sua pregação, mas nós vamos ficar, porque a gente sabe que você está certo, e com o tempo nós vamos entender. Mas todo o resto foi embora. Então, culto bom não será o culto ruim? Me faz perguntar isso. Culto bom não será o culto ruim? O culto que é sobre ele, não sobre mim? É sobre o que ele quer realizar em mim e não sobre o que eu preciso que ele realize na minha vida? O que eu quero que ele faça na minha vida? Então eu quero pôr essas questões para a gente refletir, porque às vezes nós estamos procurando uma vida espiritual que está do lado oposto daquilo que Jesus entende o que realmente é ser espiritual. Vocês estão me compreendendo? Ou estou indo muito longe, estou indo muito...
Senão daqui a pouco vocês também vão levantar e vai embora também. Pastor, está muito ruim essa palavra hoje. Eu vou embora. Está ficando chato, está mexendo muito comigo, está me confrontando muito. Mas o que eu vejo que o capítulo 6 de João foi um culto muito ruim naquele dia. Mas foi um dos melhores cultos que Jesus pregou. Porque ele falou o que o povo tinha que ouvir. Ele falou o que realmente salvaria aquelas pessoas, que era ter parte com a carne, com o sangue, comer do pão, porque ele é o pão da vida, ele é o próprio tempo, ele é a razão de Moisés ter escrito o que escreveu. Quando ele diz, eu não vim revogar a lei, mas vim fazê-la ser cumprida, é sobre isso, você só consegue entender a lei se eu existir. Então a lei é sobre mim. Se eu não existo, a lei não faz sentido e não pode salvar ninguém. Ela só pode salvar alguém se eu existir. Então eu vim fazer o quê? Ela ser cumprida, ela ser entendida, ela ser discernida. Então, deixa Jesus desafiar a sua lógica, porque não é sobre você ou sobre mim, é sobre Ele sempre e sempre será, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar uma pausa bem forte ao Senhor? Capítulo 7 de João, ele fala, depois disto, andava Jesus pela Galileia, pois não queria andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Depois que ele desafia a sua lógica, e você deixa ser desafiado, e você passa a se questionar e não questionar o que ele ensina, ele passa a te levar para um nível maior, que é o nível do posicionamento. Fala assim comigo, posicionamento. Fala, posicionamento. Nesse capítulo, você fala que, você vê que ele começa a ter outra tônica, que quer dizer, eu sou a água viva. Quem beber dessa fonte, quem beber de mim jamais vai ter sede. Ele é a água viva. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é a luz do mundo. Ele é a estrela da manhã. Ele é o Deus poderoso que te salva, que te ama. Mas você vê que aqui no 7, ele tem uma forma diferente, porque ele é dissuadido pelos seus irmãos para ir para a festa, para se manifestar, para ser conhecido. Ele fala, não é meu tempo. E eles vão na frente, mas fala a Bíblia que ele vai depois em secreto e se infiltra no meio da multidão. Então, Jesus, ele é aquele que se manifesta em secreto em nossa vida. É muito fácil ter um encontro público, algo manipulável, que eu vou no culto para Jesus falar comigo. Mas e quantas vezes ele em secreto se manifestou na sua vida e você não o ouviu, ou não se posicionou? E é aí que está o X da questão. É aí onde eu consigo viver com Deus uma vida de relacionamento. Quando ele está no meio da multidão, repara, ele não vai para nenhum culto agendado, ele vai como alguém oculto. Naquela época não tinha Instagram, ele não tinha um rosto público, entende? Ele tinha fama, porque as pessoas falavam, Jesus, um tal de Jesus, profeta, Nazaré, operou milagres, prodígios. O nome dele estava ficando famoso, mas o rosto dele não era comumente conhecido. Quando ele vai para a Páscoa, e anda no meio do povo, ele ouve as pessoas falarem sobre ele. Uns falam bem, outros falam mal. Depois você leia todo o 7, você vai ver toda a história. E ele começa a falar com algumas pessoas, e a ensinar algumas pessoas. As pessoas reconheciam que eles tinham autoridade, mas não sabiam que ele era Jesus. Só depois de um tempo, que aquilo ganhava um espaço, ele era reconhecido. O fato é que Jesus não precisava de marcar um culto, marcar uma reunião, para que as pessoas parassem para ouvi-lo. Ele começava a falar, a conversar, as pessoas se reuniam e começavam a fazer o quê? A se posicionar. Uns crendo, outros não crendo. Uns se aliançando, outros querendo ajudar quem queria matá-lo.
A questão é, qual é a posição que eu tomei, ou qual que é a posição que eu tomo quando, no dia a dia, ele secretamente, ele fala uma palavra, ele me lembra de algo, ele me move para algum assunto. Como que eu tenho me posicionado nesses momentos, no dia a dia? Porque no culto é muito tranquilo posicionar. Eu quero ver amanhã, na segunda-feira, na hora do almoço, quando você ficar chateado com o seu chefe, ele te lembrar de uma palavra que você ouviu no final de semana, de um versículo que você leu pela manhã no seu devocional, de um louvor que você ouviu. Como é que você vai se posicionar quando ele vai se manifestar secretamente, sem uma reunião programada, no seu dia a dia? É um novo nível de fé. Estão entendendo? Ele começa lá nos sinais, me atrai, ele desafia a minha lógica, ele vai aumentando o nível e começa a, pontualmente, no meu dia a dia, quando eu acordo, quando eu estou almoçando, quando eu estou no meu trabalho, se manifestar, falar, levantar pensamentos para saber como é que eu vou me posicionar. Se eu estou como aquele que se aliança com o que ele quer executar, ou se eu estou daquele grupo que quer realmente matá-lo. O que seria matar Jesus hoje? É matar a visão dele, é matar o que ele quer realizar, os avanços que ele quer executar. Evangelismo, pregação, mudança pessoal de mente, o estado emocional de alguém ser transformado. Você pode dizer amém? Isso é mudança. Quando eu não estou aliançado com esse conjunto de coisas que Deus quer impactar na terra, eu estou silenciosamente no grupo de quem quer matá-lo. Matar o que ele quer executar, o que ele quer construir, os avanços que ele quer promover. Então, posicionamento. Então, depois que eu entendo que é sobre ele e não sobre mim, eu tenho que passar para a fase do posicionamento, dizer, eu não só entendi, mas eu quero fazer parte disso. Fala comigo assim, eu não apenas entendi as suas grandezas, mas quero fazer parte disso em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque depois disso tem mais alguma coisa grande. Sempre tem algo depois disso. Depois disso. Aí você só vê isso depois que do 7 ao capítulo 20, começa vários acontecimentos que levam Jesus a ser preso, morto e crucificado, né? E no 21, você vê algo interessante, que ele volta a dizer a expressão, e depois disso. Olha só, 21, capítulo 1. Depois disto, manifestou-se outra vez aos seus discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se deste modo. Muito gostoso essa parte aqui, sabe por quê? Porque é quando eu começo a viver com o Jesus ressuscitado, com o Jesus que vive hoje, que vive eternamente, que me dá a vida eterna, um Jesus glorificado, um Jesus todo-poderoso, um Jesus rei da minha vida, um Jesus que conduz a minha história. Depois que eu me posiciono, depois disto, eu me posicionei, eu me envolvi, eu passo a ter uma relação com o Jesus glorificado, que me dá poder, que me dá autoridade, que me dá o Espírito dele, para fazer coisas grandiosas. Então, algumas coisas acontecem aqui no capítulo 21, que é o último capítulo de João. Primeiro ponto é que visita os apóstolos em Tiberíades. Queridos, onde é que era Tiberíades? Vai lá para o capítulo 5. Tiberíades era a margem aonde foi feita a grande multiplicação dos pães. Que eles pegaram um barquinho, atravessaram para o lado da Galileia, e ele andou sobre as águas, onde foi a pesca maravilhosa, a pesca milagrosa. Ele visita os apóstolos lá no passado, conectando o passado com o presente, dando sentido, dando cura. Um Cristo que mostra que tudo que você viveu até aqui fez parte do seu plano, parte do seu propósito, as coisas boas e as coisas ruins. Você pode dizer amém? Ele vai lá em Tiberíades, lá nas suas emoções, lá atrás, e fala, lembra aquele tempo?
não fique por ali, porque depois disto eu fiz outras coisas, depois disto eu tenho mais coisas, e daqui para frente eu tenho mais coisas ainda para a sua vida, em nome de Jesus. Depois disso, ele se manifesta lá em Tiberíades. E aqui, por exemplo, se você for lá comigo eu não anotei aqui. Abre aí, João 21. João 21. Lá embaixo, no barco, puxando a rede, tal. Versículo... Me ajuda aí, o versículo que Pedro pula do barco e vai ter com ele. Está aqui, versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Senhor. Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Essa fase que a gente vive, que é a fase de discernir e me envolver. Fala assim comigo: discernir e me envolver. Depois que eu me posiciono, eu passo a ter uma relação com Jesus glorificado, eu passo a precisar discernir e me envolver com a visão que Deus tem para a minha vida. Quando você vê aqui, o verso 7 é muito interessante, porque você vê dois tipos de pessoas. Você vê João no barco, né? Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a quem? A Pedro. Quem é esse? É João. João é aquele a quem Jesus amava. Mas ele fala para quem? Para Pedro: Senhor. Quando, pois, Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Repara, a intensidade e paixão estava onde? Fala assim: Pedro, ele tinha intensidade e paixão. Ele se cingiu, ele pulou e foi. Mas quem teve o discernimento? Vamos voltar a ler o texto? Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que é quem? João. Disse a quem? A Pedro. Olha só, ele não disse a Jesus, ele disse a Pedro: Pedro, você não entendeu não? Não. É o Senhor. É Jesus. Nós precisamos de pessoas que sejam os Joãos na nossa vida, que digam: olha, Deus está se manifestando, Deus está fazendo, Deus está falando aqui, Deus está te chamando para lá, Deus está tentando te fazer discernir algo que você não entendeu ainda. Olha, é o Senhor. E João não se lança para o mar como se lança Pedro. Pedro se lança de forma apaixonada, intensa, enérgica, mas graças ao discernimento de quem? De João. João disse: é o Senhor. Então, depois disso, depois que eu me posiciono, eu tenho que aprender a discernir. Porque ou eu sou aquele que discerne e orienta, ou eu sou aquele que precisa de pessoas que Deus levanta para me ajudar a discernir outras coisas. Por isso os diversos ministérios: evangelistas, mestres, pastores, apóstolos, aí vai. Porque um ajuda a discernir melhor uma coisa do que o outro. E nós todos nos completamos e nos ajudamos um ao outro. Mas não faz sentido eu me posicionar se eu não me preparar a discernir a voz de Deus. Aqui você vê como é que João era diferenciado. Como é que ele entendeu que aquele homem era Jesus? Porque ele não parecia ser como Cristo. Olha só o versículo 21. Desculpa, o versículo 12 do 21. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. O que quer dizer esse versículo, queridos? Que claramente ele não parecia ser o Jesus que eles andaram 3 anos. Fisicamente ele era diferente.
Porque a vontade da carne era questionar, é Deus mesmo, é Jesus mesmo que está fazendo? Mas o seu comportamento, a sua autoridade, a forma como ele conduziu tudo, dizia que ele era Jesus. Estão entendendo? E é importante isso, porque se eu não souber discernir e me envolver, eu não vou entender as vezes que Deus se manifesta para glorificá-lo e servir o seu propósito. Nem sempre Jesus vai se manifestar como você idealizou que ele se manifeste. Ele vai se manifestar de forma diferente, de forma inquestionável, mas não como você idealizou. Quero ouvir um amém seu. Isso é importante entender, queridos, porque aqui, se eles não conhecessem como Jesus operava, a sua autoridade, a sua voz, eles iriam questionar, quem é você? Você realmente é o Cristo? Porque está claro que a vontade deles era questionar, quem és tu? Mas ninguém ousou, sabendo que esse era o Senhor. Nessa hora, eles já estão perto. Quando João fala, este é o Senhor, ele estava onde? Longe, lá no barco. Então, olha a diferença de percepção. Alguns têm que chegar muito perto para admitir que Deus fez alguma coisa. Outros conhecem tanto a Deus que até de longe sabem. Ele está fazendo, ele está movendo, ele está se manifestando. Aprenda com pessoas como João. Quem que já viu alguma pessoa que você bate o olho e fala assim, esse aí Deus ama demais? Deixa eu ver aqui. Todo mundo conhece alguém que fala, esse aí Deus ama demais. Esse é um sortudo. Esse aí Deus abençoa demais. Estude essa pessoa. Estude João. Estude aquele que você conhece, que você acha que ele é preferido. Não. Estude o comportamento dele, quem ele é. Aprenda com ele, faça o que ele faz. Se relacione com Deus como ele se relaciona. E você também vai ser uma pessoa um dia que alguém vai olhar e vai dizer, esse aí Deus ama demais. Faz tudo o que ele pede. Porque é como ele se relaciona com Deus. Qual é o tamanho da sua miopia espiritual? O quão distante você tem que estar para poder ver Deus agir? Elias só precisou de uma nuvem do tamanho da mão de um homem para dizer, uau, vai vir uma tempestade. Tem gente que enquanto não vê cair a primeira gota, com o céu fechado, será que chove mesmo, gente? Essa seca está brava, vai chover, será? Qual é o tamanho, ou qual é o grau da sua miopia espiritual? João de longe, Pedro, eu nem vou lá, eu já me sinto perto, eu estou tão perto, Pedro. Eu estou tão perto de Cristo, nesse barco aqui, ele na margem, tão perto que eu não preciso de pular. Olha a diferença, gente. A mesma escola. Ele era mais novo, tinha que saber menos, tinha que ter menos discernimento. Eu estou dizendo, a Bíblia não fala por que João não pulou, mas quando eu vejo que eu tenho 12 perto, e não questionar se ele é o Cristo, mas eu tenho um João longe no barco, que diz para Pedro, Pedro, é o Senhor. Ele está dizendo, Pedro, eu estou tão perto, eu sou tão um com ele, que eu não preciso pular para abraçar, eu já estou sendo abraçado aqui no barco, já estou regozijando, já estou feliz. Eu vou chegar lá e vou cear com ele, mas eu já estou realizado, porque eu enxerguei meu Senhor, ele veio se manifestar aqui comigo. Mas Pedro estava distante, no seu espírito desconectado, ele pulou e foi ter. Então, seja alguém que consiga ver Deus em todas as esferas, não importa a distância que você acha que ele está, se você enxergou ele está perto, ele está com você, ele é com você, ele tem um plano na sua vida. Discernir e envolver. Jesus não pede nada para João, mas fala, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. João já estava envolvido com o ministério e causa do evangelho. Pedro estava desviado desse ministério. Ele fala, Pedro, eu estou te perdoando, eu estou te curando, eu estou te dando uma missão, apacenta as minhas ovelhas. Se envolva, discerne e se envolve.
Sabe qual que é o problema hoje, queridos? É o último teco que eu vou dar para você, para encerrar. É que a gente discerne muito e envolve pouco. A satisfação de entender é maior do que a satisfação de participar. E não pode ser assim. Eu tenho que ter a satisfação de entender, e aprender, e discernir. Não basta vir para cá e aplaudir as pregações. Não, eu tenho que discernir, satisfazer em discernir, mas me satisfazer também em me envolver com o propósito, em me envolver com a missão, em me envolver com o que Deus quer realizar em mim e através de mim. Então, estágios da fé. Deixa Jesus te conduzir até todos os estágios, porque depois do que você viveu até hoje, Deus tem algo mais para você poder experimentar. Depois disto, há algo mais. Depois desse culto, há algo mais para a sua vida. Deixa Ele desafiar a sua lógica. Joga a sua régua fora, compra uma régua espiritual, uma régua que mede a eternidade e passa a medir as propostas de Deus por uma régua eterna, em nome de Jesus. Discirna, se envolva, se posicione. Deixa o Senhor conduzir você para os estágios da fé, escalar você na sua fé. Não pare só nos sinais e prodígios. E entenda que quando eles se manifestarem, é só para atrair novos olhares, para você ser um portador da palavra de salvação, do evangelho para a vida de alguém, em nome de Jesus, amém? Os seus milagres, os seus testemunhos, as suas conquistas têm só esse propósito: atrair o olhar de alguém para Jesus. Eu arrisco mais ainda, as suas bênçãos não são para você ser feliz, mas instrumentos para a salvação de outras pessoas. Eu arrisco te dizer isso, porque quando Deus abençoa alguém, Ele corre um risco muito grande de perder aquela pessoa, da pessoa amar mais a bênção, amar mais o milagre do que o Deus da bênção. Então, se Ele te deu bênção, se Ele te confiou sinais de prosperidade, prodígios, curas, testemunhos, Ele confiou algo que é atração, de olhar para alguém, poder saber: Jesus te ama, Ele morreu na cruz pela sua vida, para te dar a vida eterna. Venha, se arrependa, aceite Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele te escolheu, Ele me chamou para te falar isso, para você poder se entregar a Ele e ser salvo em nome de Jesus. Amém? Nosso papel é esse. Mas deixa o Senhor esticar você. Seja uma pessoa que reconheça Jesus na multidão. Sabe aquelas feiras que tem em Portugal, as festas populares? Aquele povão todo lá e tal. Aí você está passando, bate alguém: oh, Jesus, tudo bem. Tem que ser assim. Saber quando Ele está presente, quando Ele se manifesta. Discirna, se envolva, porque Deus tem mais para você depois disto, em nome de Jesus. Amém? Fique em pé onde você está. Quero orar com você. Quero te abençoar. Quero que você reflita sobre essa palavra. Reflita sobre esse apóstolo intrigante, maravilhoso, João. Amado, né? Uma pessoa que Jesus amava. Aquele que registrou Apocalipse para a gente, que quer dizer revelação. Você é amado como Jesus. Por Jesus. Jesus te ama. Ele tem um plano na sua vida maravilhoso. Não se foque apenas no que Ele pode te dar. O que Ele pode te dar te atraiu um dia o olhar. Aleluia. Mas o melhor que Ele pode fazer na sua vida, através da sua vida, Ele tem para você a vida eterna, meu irmão. Evangelho que não fala de vida eterna não tem por que existir. O Evangelho só existe porque existe um inferno, existe uma prisão, existe uma mentira. E conhecereis a verdade o que? Vos libertará. O Evangelho só existe por isso. Se você suprimir a salvação da mensagem, ele vira um coaching, ele vira algo do dia a dia, para te servir na terra. O Evangelho não é para te servir na terra, é para te servir para ir para a eternidade.
Então, o Evangelho tem que pedir mudanças, tem que pedir transformação, arrependimento. Eu quero te convidar hoje a fazer uma oração sincera e dizer: Senhor, eu quero o que vem depois disso. Porque até aqui, Deus, de alguma maneira, se manifestou na sua vida. Mas nós, às vezes, estamos presos em um estágio só. Mas Deus quer te levar para um estágio maior. Quem pode dizer amém aí? Ele quer te conduzir para algo maior. E às vezes nós estamos como aquelas pessoas ali: mas Jesus, você não é daquele que é filho de José e Maria? Como que a gente pode comer a sua carne? Que pregação dura. Está lá, né? A frase dos discípulos: que pregação dura é essa sua, Jesus? Que pregação difícil de ouvir. Porque a gente quer medir o que Deus quer ensinar com a régua humana. Amigo, abra sua mente, olha para o invisível, olha para o impossível e se permita viver algo que você não consegue explicar. Para de querer conseguir explicar tudo em nome de Jesus. Eu li uma frase uma vez que eu não sei quem foi que escreveu essa frase, que fala o seguinte: o dia que você encontrar um Deus que alguém explique, fuja dele, porque nenhum Deus pode ser pequeno demais para ser explicado. Não vai conseguir explicar Deus, cara. Ele é muito maior do que a sua intelectualidade, muito maior. Se entrega às possibilidades do invisível e do impossível na sua história. Ah, mas o orçamento não dá. Pede a revelação. Eu falei em Almada, e o Paulinho escreveu, ele gostou da frase. Eu falei: a maior tecnologia que existe no mundo chama-se visão de Deus. A visão de Deus supera qualquer tecnologia, qualquer curso de economia. Se Deus te deu uma visão, você está à frente do tempo. Para você pode parecer comum ouvir o que você ouviu aqui hoje, mas você já está à frente do tempo de muita gente, porque está ouvindo o que está ouvindo hoje. A maior tecnologia chama-se visão do Altíssimo. Deixa Deus desafiar a sua lógica. Deixa o seu corpo crer naquilo que você crê. Mas espera aí, como é que é isso? Como é que o meu corpo não crê? Às vezes a sua mente entendeu, mas o seu corpo não cedeu. A sua mente entendeu, mas o corpo está triste. O corpo está em depressão. O corpo está sem fé. Prega para você mesmo. Davi dizia: aquieta-te, ó minha alma. Ele brigava consigo mesmo. Por que Pedro, ele andou sobre as águas e depois começou a baixar? Porque ele creu com a sua mente, mas o seu corpo, quando viu as ondas, viu o vento, começou a ruir. Porque ele estava num campo onde a lógica foi desafiada e ele não conseguiu sustentar aquela revelação dentro dele. Ele teve que ter uma mãozinha de Jesus para voltar a subir. Então, a questão é: como é que você tem se manifestado no dia a dia? Porque a nossa fé, ela é escalada à medida que o conhecimento de Deus escala na minha vida, ele aumenta, e o meu relacionamento com Deus também, ele é aumentado. Eu quero te convidar hoje a fechar os seus olhos, fazer uma oração ao Senhor e falar: Senhor, eu quero enxergar o Senhor no meu dia a dia. Eu quero ter o olhar de João, que lá do barco, de longe, ele sabia que era o Senhor. Eu não quero ter que esperar chegar no domingo, num culto, para ver que o Senhor está se manifestando. Não, eu quero te ver de longe. Eu quero me sentir perto sempre, Pai.